Mendonça, seja muito bem-vindo ao canal Mamãe a Bordo News. E hoje eu tenho muitas perguntas sobre o quartinho. A gente fica muito em dúvida sobre a localização do berço, o que é melhor, né, no quarto do bebê, e também o dossel. É seguro ter o dossel ou não é seguro? O quarto tem que ser prático, seguro e funcional. Para isso, a posição indicada para o berço seria próximo à porta, para ter um acesso rápido, longe de tomadas, interruptores e longe da janela. Outra coisa que tem que ser observada na hora da compra, se ele está dentro das normativas do Inmetro, se tem um certificado de segurança do Inmetro. O Inmetro aprova o padrão americano, que tem algumas medidas já pré-definidas, ou seja, a grade, por exemplo, as ripas de madeira, o vão entre elas teria que ter 6,5 centímetros. O estrado, que fica abaixo do colchão, teria que ter 2,5 centímetros de vão. Ou seja, por segurança, para evitar botar o pezinho, a mão, a cabeça nesses vãos. Então essas são as medidas padrão entre eles, tem que ser observado. Outra coisa que tem que ser observada é a densidade do colchão. O ideal seria a densidade 18, então, porque ele não é nem tão macio e nem tão duro, é fácil, prático de atendimento ao bebê, né? O colchão e o berço não pode ter um vão entre eles muito grande, tem que ser quase que justo, para evitar cair algum adereço, alguma peça nesse espaço, até a própria mão do bebê ou o pezinho ficarem trancados, então o ideal seria ser praticamente justo entre eles. Alguns berços já vêm com o encaixe para dossel ou mosquiteiro, que é uma opção se vai ou não ser usado por conta de evitar insetos que mordam a criança, né? Enfim, existe essa possibilidade da compra ou não. Nem todos os berços vêm com esse adereço junto, né? Tem que ser comprado posteriormente. Agora eu gostaria de saber sobre o armário, a cômoda. Será que só a cômoda é suficiente? O trocador, como que a gente posiciona para ficar interessante para a mamãe, hein? A cômoda, que é outro elemento necessário para esse ambiente, mas tem que observar se ele vai caber, né? Não adianta comprar uma mobília que não vá caber dentro do espaço já existente, mas tem que observar. As medidas padrão mínimas são 90 centímetros a parte maior e 45 de profundidade, né? E altura de 90 centímetros. Por quê? A cômoda pode servir de trocador, né? Onde vai ser colocado o neném para se trocar a fraldinha e tal, a higienização. Observar também se tem espaço para ser colocado o kit higiene, né, para colocar fralda para troca, toalhas umedecidas, talco, perfume, enfim. Então, essas medidas são o mínimo padrão para colocar o bebê e dentro do quarto. Tem que observar, então, as medidas do quarto, se elas vão conseguir alocar esse móvel ou não, né? Longe de corrente de vento, o ideal seria numa parede que não fosse próxima à janela. E por segurança também, né? Tem que ficar encostado numa parede por segurança. Outra parte do mobiliário do quarto do neném é a poltrona de amamentação. O que eu indico é que a mãe vá em algumas lojas especializadas e sente, prove, fique um tempo ali para ver se está ideal dentro da sua ergonomia do corpo, porque tem que ser adequada ao corpo da mãe, né? De preferência que tenha abas laterais, a gente chama de orelha também, que é aquela parte mais alta nas laterais para a mãe poder apoiar a cabeça por conta da amamentação demorar e a mãe também poder descansar. A densidade da espuma também tem que ser observada. Então o ideal é sentar, ficar um tempo na loja, se conseguir no caso, né? Por conta da pandemia a gente não sabe como é que está essa visitação em lojas, no local onde a pessoa vai comprar, mas seria o ideal. Outra coisa a observar é passar o verso da mão sobre o tecido da poltrona para a pessoa ver se gosta do toque, do tato desse móvel, porque o ideal é ficar num lugar acolhedor
e que o toque também seja acolhedor, né? Então, algumas coisas têm que ser observadas na poltrona de amamentação. Uma outra peça que faz parte, mas muitas vezes a mãe não compra, é o puff, né? Por conta de ficar um bom tempo sentada nesse sofá, nessa poltrona, o ideal seria esticar as pernas. Ainda falando sobre a poltrona de amamentação, o ideal é que ela fique próxima à janela, para ter uma incidência de luz saudável sobre essa ambientação. De preferência que o neném fique ao contrário à posição de incidência da luz, né, para não atrapalhar a visão do neném, mas que ajude a visão da mãe. Próximo a ela, o indicado é botar sempre uma mesinha de apoio lateral para colocar lenço, o bico, né? A iluminação, a gente tem duas possibilidades que eu gosto e uso bastante. Ou arandela de parede, que a gente possa ter um acesso rápido para ligar e desligar, ou que tenha volume de luz, que são aquelas teclas que a gente pode aumentar ou diminuir o volume de luz, ou uma iluminação coluna, que é ao lado da mãe, ela possa também ter uma facilidade para ligar, desligar ou aumentar ou diminuir o volume de luz no ambiente. E o papel de parede, né? A gente pode usar qualquer estilo ou tem que ser específico para bebê? A luz do quarto também. A escolha da cor é um dos elementos mais importantes para a harmonização do ambiente, né? Eu geralmente saio em busca com os pais de papel de parede. A partir desse papel de parede, a gente escolhe uma das gamas principais da textura do papel para as outras paredes. Geralmente eu escolho uma parede com papel de parede mais intenso, e as outras paredes eu escolho, então, um dos tons predominantes nesse papel de parede para colocar nas outras. Ou seja, é uma dica para não enjoar também do papel de parede, né? Sempre usar uma das paredes com papel e as outras com uma das tintas predominantes no papel. Dá uma sequência, né? Eu acho que fica harmônico. E outra dica é que o quarto, o ideal é projetá-lo para um tempo maior de uso, ou seja, a criança vai ter um limite, né, de uso, fazer uma escolha para uns 10 anos, e que daqui a 10 anos, quando for fazer uma troca de estilo, uma troca de personalidade, não seja uma coisa tão difícil, seja prática. Então, eu sempre escolho uma parede com papel de parede e as outras com um dos tons predominantes do papel. É uma dica. Um dos elementos que eu gosto de usar mais dentro do quarto do neném é a iluminação. Então, eu uso sempre uma iluminação central, né, a principal. Geralmente, perto da porta, eu coloco uma tecla de volume de luz, que a gente pode aumentar ou diminuir conforme o uso, né, na hora de amamentar, o soninho do neném. A gente aumenta ou diminui a luz. Fita LED, para mim, é um coringa no quarto também. Dentro de nichos, embaixo do próprio berço dá para colocar, que a gente possa ter uma luz bem amena, bem tranquila, ou em abajures soltos pelo ambiente, conforme dá a estrutura do espaço, né? Então, iluminação para mim é importantíssima, independente de qualquer ambiente, mas a iluminação para mim é o que dá o acolhimento para os espaços. Outro elemento que eu gosto de usar bastante nos quartos do bebê são os nichos, né, próximos ao trocador ou próximo ao berço, ou grandes ou vários pequenos para apoio de objetos, para cuidado do neném, ou até brinquedos, né, na hora de acessá-los fica fácil. Então, os nichos são bem coringa nessa parte da arquitetura de interiores para quarto de neném. E quais são as últimas tendências no quartinho do bebê? O decor do quarto do neném sempre teve um lado lúdico, né? E a tendência dos últimos anos, e provavelmente vai ficar por um bom tempo ainda, é a biofilia, ou seja, o lado da natureza dentro de casa, o estudo da natureza dentro de casa, é uma tendência muito forte nos últimos anos, né? Então, trazer elementos como cores das plantas, recortes de árvores, montanhas, pássaros,
e animais nas paredes, móveis com essa tendência também. Então a biofilia entrou sim no quarto do neném como uma grande referência de acolhimento, trazer um pouco da natureza para essa vivência, e eu acho uma tendência que vai ficar por um bom tempo ainda. Então observem, sai um pouquinho dos padrões e fica lindo um quarto com esse DNA da natureza. Te agradecer muito, Rico Mendonça, pelas suas dicas. Agradeço a sua participação. Gostou desse vídeo? Deixa um like, manda para alguém que está esperando um bebê, alguém que quer uma nova vida em casa e está em dúvida, ou então está em dúvida com o quartinho. Compartilha esse vídeo.